Hoje eu vou listar alguns erros para você nunca, em hipótese nenhuma, cometer quando você for se comunicar com Exu ou com qualquer entidade da espiritualidade. Você tem que ter muita consciência de quem você é, do que você fez e principalmente do que você merece. É isso que a Umbanda ensina. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista há mais de 21 anos dentro da Umbanda e mais de 8 anos no sacerdócio. Essa semana a gente tá uma loucura, como vocês viram, eu desapareci lá do Instagram, tá? Mas eu não tô dando conta. É essa a resposta. Não estou dando conta. Estamos aqui com a reforma do terreiro. Não sei nem se dá pra ver que esse olho aqui meu tá inchado. Ele tá inchado porque eu sem querer passei o cal aqui na lateral, daí eu fui limpar o rosto, aí me arranhei, enfim. Fiquei com a cara esfolada, daí inchou esse lado aqui. Mas faz parte, gente. E se você vê aí alguma tinta em mim ou ver minhas unhas assim totalmente destruídas, desconsidere, amiga, tá? Mas ó, hoje estou usando o brinco de espada de São Jorge do Beleza de Padilha. Acesse o link aqui na descrição, belezadepadilha.com.br e adquira o seu. E estou usando aqui um modelinho de colar, que ele é 2 em 1, gente. Esse colar ele também vira pulseira. Uma pulseira tripla com 3 voltas. Olha que babado, hein? Então, todas essas novidades você encontra lá no meu site. E agora sim, ó, vamos falar a respeito da energia de Exu principalmente. Mas se você aí começar a refletir com você mesmo, você vai conseguir encontrar também um porém com outras entidades aí nesse percurso. Muitos sacerdotes ou adeptos da Umbanda entram na rede social falando para as pessoas tomarem cuidado com Exu. Eu tenho um ponto de vista que se você tem que tomar cuidado com aquela entidade, né, não é uma entidade, entendeu? Se você tem que tomar cuidado com Exu, não é Exu. Eu sou desse ponto de vista. Mas o que a gente não pode esquecer é que Exu é um espelho. Ele é um reflexo. Então existem momentos onde é perigoso a forma como você vai lidar com Exu. Você tem que ser mais honesto possível, você tem que ser o mais sincero possível e principalmente ser uma pessoa com uma autocrítica muito elevada, para que você consiga perceber aquilo que pode vir a acontecer ou não na tua vida. Uma das primeiras coisas que eu quero salientar aqui é quando uma pessoa, por exemplo, eu vi uma mensagem esses dias de uma pessoa falando assim: ah, o Exu tá me cobrando um sacrifício, mas só que eu hoje não tenho condições, eu não tenho dinheiro. E eu vi a galera, assim, da comunidade comentando: ai, gente, mas então, se você recebeu essa mensagem através de terceiros, então se for um Pai de Santo e você tá nesse terreiro, saia desse terreiro. Se você recebeu essa mensagem através de outro médium também, se afaste desse médium. Agora, se você recebeu essa mensagem de você, por você mesmo, né, daí a pessoa falando assim: para de assistir internet, para de ver vídeo na internet que tá te prejudicando. Mas só que aí tinha um comentário, gente, e que é justamente isso, né? Eu ia comentar lá, mas é justamente isso. As pessoas falam assim: ah, se você não tem condições, Exu não vai cobrar. Gente, isso é fato. Exu não vai cobrar se você tem condições, mas olha só como a falta de você se autoanalisar, de você refletir sobre a sua conduta, sobre o seu comportamento, pode te prejudicar. E se Exu já deu caminho, já deu condição para aquela pessoa, e aí, na hora de retribuir a Exu, a pessoa tava tão de boa na vida, tava tão good vibes, que ele esqueceu, ela simplesmente torrou todo o dinheiro ao seu bel prazer e não fez nada para Exu, que foi aquele que abriu o bendito do caminho dessa pessoa. Eu tô presenciando isso de perto acontecendo com algumas pessoas. Mas a gente, né, só pode opinar, só pode tentar aconselhar. Se a pessoa vai seguir ou não seguir, isso aí, infelizmente, é um problema dela. A gente lava as mãos. Infelizmente, eles têm Exu, tem Pombagira. E o que acontece é exatamente isso. Se a entidade tá te fazendo uma cobrança, tá te fazendo um pedido ali, é porque ela precisa dessa reestruturação energética. Então ela vai fazer a parte dela. Ela vai proporcionar o caminho, ela vai proporcionar a oportunidade e para isso ela vai ter um gasto energético. E ela precisa repor esse gasto energético através de elementos, que eu chamo de elementos magísticos, que vão poder fazer com que essa energia seja restabelecida e assim crie um elo muito mais forte, um elo muito mais firme, uma comunicação muito mais intensa entre aquele indivíduo e a entidade que ele acompanha.
Então, quando você tem ali o Exu fazendo um pedido de algo assim que é mais caro para você, é porque ele provavelmente já te deu o caminho. E se você não tiver essa mente autorreflexiva e aí então você simplesmente se esquecer. Sabe aquelas pessoas que esquecem? Tipo assim, quando tá na dificuldade é, ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora, e daí no caso da macumbeiro, ai Exu, ai Pombagira, minha mãe Oxum, e fica ali pedindo, pedindo, pedindo. Daí quando as coisas amenizam, quando a vida começa a progredir, a andar de um jeito melhor, só vai lá, ah, vou pra balada hoje, eu tenho dinheiro mesmo, e vai e compra aquela bebida cara, e vai e compra aquele vestido lindo e maravilhoso, que também não foi barato, e compra um monte de coisas, mundos e fundos pra si, e esquece que há 10 dias atrás estava num perrengue e às vezes não conseguia comprar nenhum pão numa padaria, um pão velho do dia seguinte, que ela tava desse jeito, e ela é uma pessoa que ingrata. E Exu e Pombagira vão estar vendo isso. E eu digo assim, eu não vou falar que Exu vai simplesmente fechar os teus caminhos, não. Ele não tem armas, ele não tem ferramentas para poder te ajudar, porque você não se ajuda. Você entende? Você não está se ajudando, porque aquele elemento que você vai comprar, aquela bebida, que é uma bebida melhor, aquele alimento, aquele fruto, sei lá, aquele brinco, aquela coisa, aquele colar que você vai comprar para Pombagira, ele não é propriamente da entidade, mas ele vai ser uma ferramenta, uma arma, um instrumento que a entidade vai utilizar para ela poder se aproximar de você, mudando a sua energia, mudando a sua vibração. Uma parte, ele pode fazer essa mudança, ele pode intervir, ele pode pôr um dedinho ali, dar uma ajeitadinha, entendeu? Mas a mudança, de fato, tem que vir de você. Ele vai estar ali estimulando essa mudança. Mas ela tem que partir de você. Só vai haver a congruência de todos esses fenômenos, de todos esses fatos, se você fizer a sua parte, visto que o Exu já fez a parte dele. Então, quando a sua vida estiver boa, lembra de alguns períodos anteriores, como que ela estava. Lembra de como que era a sua vida sem isso que você conquistou. Pensa, se você conquistou isso, teve sim a sua batalha, teve o seu suor, teve o seu sangue, mas também teve a interferência da espiritualidade. Porque ao mesmo tempo que você tá ali pleiteando, brigando, lutando para tá podendo conquistar tudo isso, tem ali uma proteção espiritual impedindo que os invejosos, que os traiçoeiros, que os malignos, que os diabólicos possam te impedir de chegar ali. É um trabalho em conjunto, compreenda, você e Exu, você e Pombagira são uma equipe. E se você estiver sempre de boa, quando você estiver sempre de boa, você esquecer da sua equipe, isso não vai dar certo. Não vai dar bom. Por isso que muitas das pessoas aqui entram em contato com a gente, ficam falando assim, porque minha vida nada dá certo. Às vezes começa a engrenar e de repente, pum, tudo vai por água abaixo. A espiritualidade tá te entregando essa oportunidade com aquela gota que eles conseguiram torcer daquele pano que já estava quase seco. Que eles torceram até o último, sabe? Até no talo, para tentar fazer cair aquela gota de axé, para eles poderem abrir essa fresta na porta para você passar. E aí quando você passa, você fica lá felizão e esquece de, no mínimo, agradecer. Ah, mas Perola, eu sempre agradeço. Então quer dizer que é mais que você precisa entregar, porque eles precisaram fazer mais do que isso para poder te proporcionar essa oportunidade. Quando você compreende isso, e quando você aplica isso na tua vida, porque olha assim, ó, para mim, me usando de exemplo, né, gente? Eu não sou exemplo para nada, mas me usando de exemplo, quando você não tem nada, absolutamente nada material para ofertar ao teu Exu, você pode sim agradecer. Simplesmente agradecer. Mas só que você sempre tem que relembrá-lo. Você sempre tem que ser grato. E você sempre tem que ter fé. Acreditar. Acreditar de verdade, acreditar como o seu cabelo tá grudado na tua cabeça, ou como não está, se você for careca, de que ele tá ali. E de que ele fez tudo, o possível e o impossível, para você tá conquistando isso que você conquistou. Porque eu, por muito tempo, eu não tinha condições nem de pegar e comprar uma vela pro Exu.
Não, e o pior, ó, por 8 anos eu fui de um terreiro de Umbanda branca, onde não tinha trabalhos com Exu. E quando a gente pegava e perguntava a respeito de Exu, era tratado como uma figura completamente controversa a Umbanda. Como se fosse uma figura que não pertencesse a Umbanda e fosse uma figura que fosse o demônio. Que fosse a representação do mal na Terra e a gente devesse manter distância. Era proibido de ler livros a respeito de Exu. Olha só que absurdo, né? Mas assim, eu compreendo. É o aprendizado que se teve, sabe? Era a compreensão daquilo que eles tinham. E eles tentavam passar à frente aquilo que eles conheciam, mas eles não conheciam Exu. Então, eles passavam à frente, infelizmente, a ignorância que eles carregavam. Espero que carregavam, né? Espero que não carreguem até hoje. Quando a gente tem essa compreensão de que é uma equipe e no mínimo, alguém gostaria de ser lembrado pelos seus feitos. Imagina você nessa situação. Você vai lá, você arranca um pedaço do teu corpo para estar ajudando aquela pessoa. Você já deve ter passado por isso. Você já deve ter entregado o teu tudo para alguém. Entregou tudo. Fez de tudo para aquela pessoa progredir. E aí, quando aquela pessoa chegou, quando aquela pessoa passou a situação, daí quando ela teve um momento de alívio, um momento de prazer, um momento bom, ela nem lembrou de você. Ah, seja não te convidando para uma festa, sei lá, sabe? Com certeza já teve algum momento onde você foi esquecido. E se a gente é esquecido, não existe reatividade. Eu não vou ser positiva com você se você não for positivo comigo. Compreende? A gente precisa ter essa equivalência de entrega, essa equivalência de energia proporcionada. E aí que tá um dos maiores erros quando você vai pedir para Exu. E aí, assim, o que acontece, né, gente? Né, nesses erros que as pessoas cometem quando elas querem se comunicar com Exu, elas acabam cometendo esse pequeno, grande desafio para a vida delas, que pode ser assim, destruidor, absolutamente destruidor. Mas aí já vem também a outra parte, onde eles não têm a compreensão da forma de atuação de Exu. E elas não estão preparadas. Sabe quando a gente faz aquele meme de brincadeira, fala assim, eu gostaria de falar tal coisa, mas a pessoa não está preparada para essa conversa? É basicamente isso. É que nem assim, por exemplo, cuidado ao pedir justiça a Xangô. Você não sabe se você foi justo. O machado de Xangô, ele tem 2 lados que cortam. Tem 2 gumes. E do mesmo lado que corta de lá, pode cortar do de cá. Porque ele vai cortar o lado que tiver errado. E quem garante que você tá certo? É uma complexidade, é uma filosofia de vida você compreender a espiritualidade sob a ótica umbandista. Inclusive, se você quiser mais orientação, aqui na descrição, o primeiro link é o Caminho do Axé, minha mentoria espiritual, para que você possa se estruturar se você não tiver pai de santo, se você não tiver terreiro. E se você tiver terreiro, se você não tiver a parte teórica e quiser dar uma aprofundada, também pode ser útil para você. Mas enfim, voltando ao assunto. As pessoas não compreendem a energia de Exu. E a energia de Exu é um ciclo que é muito mais aparente do que das outras entidades sobre o princípio, o meio e o fim. E a gente não está acostumado com o fim. E se tem uma coisa que a gente não está preparado é com um fim. Porque se aquele lugar, por exemplo, está te oferecendo um dinheiro bacana, mas está destruindo a tua saúde mental, Exu vai trazer um fim. Ele vai trazer um fim, mesmo que isso te custe um momento, assim, que você poderia ter mais condições financeiras, mesmo que isso te custe comprar uma cachaça boa pro Exu, ele vai trazer esse fim. E as pessoas não compreendem que isso vai ser algo muito turbulento. E muitas vezes a pessoa não está preparada. Então, por isso que a vida da pessoa continua estagnada, sem progresso. Porque aquela pessoa não está preparada. E às vezes, Exu tenta interferir. E a pessoa se desespera. Porque o que acontece? Exu. Qual que é o domínio de Exu? É o caos. É o caos, e o caos é aquela coisa que traz uma insegurança, que faz a gente perder a fé, que faz a gente achar que não tem ninguém junto com a gente, que não tem ninguém do nosso lado. É isso que o caos proporciona. Porque toda vez que a nossa vida vira de cabeça para baixo, a gente se desespera. Se tudo sai de um jeito diferente do que foi dos nossos planos, a gente se desespera.
E Exu é assim, ele não vem e conserta o teu cabelo para que ele fique bonito. Não. Ele vai vir e vai cortar, vai rapar zero o teu cabelo para que ele cresça saudável e bonito. Ele não tem essa questão de tentar organizar aquilo que já tá. Ele primeiro faz aquela bagunça para fazer aquela faxina geral, para ele realmente tirar aquela poeira de debaixo do tapete que você não tá vendo, porque senão não vai adiantar nada, é tempo perdido, é trabalho à toa. Exu não vai vir limpar por cima, se embaixo do tapete tá cheio de pó. Ele vai arrancar o tapete dali, ele vai levantar o armário, ele vai levantar a cama, ele vai levantar a parede, ele vai levantar tudo para poder limpar até nas suas entranhas mais profundas e trazer uma transformação de fato efetiva na tua vida. Porque não adianta ele vir aqui e jogar uma energiazinha ali, mas só que você continuar com aquela mente de podridão, continuar com aqueles pensamentos negativos, continuar falando da vida das outras pessoas. Você sabia que quando você fala dos outros, aquela energia da outra pessoa tem que ter entrado em você para você verbalizar e pôr para fora? E você se sente confortável em estar falando de alguém que você acha tão nojento assim? É coisas que a gente precisa refletir. A gente tem que engolir aquilo que é ruim para estar conseguindo pôr para fora. Existem sim algumas funções, algumas carreiras, até eu mesma, né? Quando eu vinha fazer os vídeos de denúncia, eu tinha que engolir aquilo que eu achava horrível, terrível, para eu poder vir aqui e verbalizar. Existem algumas coisas que nos forçam, né? Infelizmente. Mas se não existe a necessidade, se não está nas suas atribuições, o seu trabalho, naquilo que te sustenta, naquilo que te provê a vida, a saúde, o axé, evita, né? É melhor. Melhor evitar. Vai fazer bem, muito bem pra você, pode crer. Não vai ser lixo energético, emocional que vai estar entrando dentro do teu peito e fazendo aí ter uma poluição de energias desnecessárias. Principalmente se você não sabe descarregar tudo isso. O ideal é que você evite as coisas que não prestam pra você. E se não presta pra você, deixa sozinho, deixa pra lá. Ele vai minguar sozinho, não precisa da sua interferência, não precisa da sua ajuda pra isso. Então compreende. E se você começa, ai, Exu, eu queria tanto aquele trabalho, eu queria tanto que ele abrisse aquele meu caminho, eu queria tanto que ele me proporcionasse oportunidades e tarará, tarará, tarará. Exu vai desmoronar a tua casa para limpar tudo. E aí a sua vida vai virar um caos. E nesse momento vai ser o maior desafio da tua vida. Vai ser o desafio de você não perder a fé, não perder a esperança de que tudo vai dar certo no final. Mesmo que pareça que assim, ó, eu só tenho mais uma xícara de arroz na minha despensa e eu não tenho nem mais um centavo no bolso. E aí vai surgir uma oportunidade. Eu vou falar uma coisa que aconteceu com a gente, né? Pra você ver como que era, né? A gente tava lá no maior perrengue, gente, não sobrava um centavo. Nunca sobrava nada. O dinheiro era contadinho. Eu prendia o dinheiro em clips e colocava uma anotaçãozinha na frente para que era aquele dinheiro. E sempre era para pagar as contas: água, luz, aluguel, telefone, tudo. Alimentação, sabe? Busão. Tudo separado. Remédio. Separado no clipezinho, assim, contado centavos. E aí teve uma época, se não me engano, se não me falha a memória, que foi quando o Dudu tava pra nascer. Aí a gente precisava. Eu não lembro exatamente do que a gente precisava, porque a gente acabou gastando pra comprar o berço, mas uma parte alguém deu, sabe, do dinheiro pra gente comprar o berço e tal. Muita gente ajudou. Mas aí a gente ficou num aperto, e daí a gente fez assim: caraca, meu, mês que vem não vai dar pra pagar as contas. Com isso que a gente vai receber, não vai dar. E daí a gente ficou assim, porra, lascou, né? Não vai dar, e é isso. É isso, essa é a nossa realidade, não vai dar. Porque eu grávida, quem que ia me contratar pra trabalhar? Ninguém ia me contratar, né, gente? Aí, então, a gente não tinha muito o que fazer, a não ser, sei lá, pedir pra alguém que a gente conhecesse, talvez, né? Aí, de repente, o meu marido foi pro serviço trabalhar, o chefe chamou ele, né? Daí ele falou, minha nossa. Pra ele ter me chamado pra poder conversar pessoalmente, vai me mandar embora. Ele vai me demitir. Não tem coisa pior que não possa piorar. Ele foi convicto de que o patrão ia demitir ele. Aí chegou lá na sala, o patrão ainda falou, senta aí. Ele falou, vixe, a notícia é ruim mesmo, pra pedir pra eu sentar. Senta aí e tal, sentou, começou a conversar. Então, a gente tá muito satisfeito com o seu trabalho. Então, a gente queria te dar como que é o nome? Esqueci a palavra agora. Subiu de cargo lá, uma promoção, né? A gente vai te dar uma promoção. Então, o seu salário vai aumentar tanto, tanto, tanto e tal. Daí ele saiu de lá e falou assim: ah, topo sim, né? Obrigado, né? Tal, pelo reconhecimento e tal. Aí quando ele chegou em casa, daí a gente falou assim: vixe, Maria, então agora a gente não vai faltar no mês que vem. Vai dar certinho, né? Não era mais do que o que a gente precisava, né? Mas era o suficiente.
era o suficiente pra gente poder ter o mínimo, porque eu não digo que a gente tinha conforto, a gente tinha um mínimo. Então, assim, a gente chegou nesse fato que eu me lembro muito bem de, tipo assim, o nosso pote de arroz, como todos os anos no final do ano era feita uma prece de encerramento de ano, e o terreiro eles davam um pedaço de pão pra gente, que era um pedaço de pão que a gente não podia comer, que era pra gente colocar no arroz, deixar no pote de arroz, para que aquilo sempre multiplicasse o alimento e nunca faltasse o alimento em casa, sabe? E aí eu me lembro de que, assim, foi de um jeito onde quando eu fui pegar com a xícara arroz nesse pote de arroz, tipo, não encheu a xícara. Era um tantinho assim que fez esse tanto assim, sabe? Tipo, a xícara era desse tamanho, encheu esse tanto assim da xícara, né? Normalmente eu fazia uma xícara inteira. E aí, assim, foi esse tantinho assim da xícara e eu lembro de ter pegado o pão, tirado o pão do pote que já tava duro, sabe? Aqueles pão duro, velho. E ele não mofava, gente. Pode ter certeza, ele não mofava, ele não estragava. Ficava o ano inteiro ali, não estragava. E aí aquele pão duro eu pegava, tirava ele, aí eu virei o pote do arroz dentro da xícara pra cair aqueles últimos grãos que tinha e coloquei o pão de volta lá no pote vazio. Então essa foi a minha última xícara. E eu não tinha nem um centavo na mão, sabe? Pra estar conseguindo. E aí, o que que acontecia? Do nada aparecia alguém querendo doar uma cesta básica, sem a gente ter falado nada pra ninguém, sabe? E aí a gente começou a receber cesta básica. Enfim, gente. E quando chegava nesse ponto, em nenhum momento eu pensava assim: nossa, como as entidades não amparam a gente, ninguém me vê, eu não sou vista e nem nada. Não. Eu sempre tinha, de uma certa forma, uma certeza no meu interior de que ia melhorar, de que ia, sabe, acontecer algo que iria me proporcionar uma melhora. Então, é sobre esse caos. É o Exu, quando você faz as suas preces, ele pedindo para que. Quando você está pedindo, na verdade, e ele está fazendo essa mudança acontecer. Então, você precisa confiar no processo. Você precisa acreditar que a mudança ela vai vir, ela está sendo criada. E você precisa, principalmente, acima de tudo, fazer a sua parte. E se você se desesperar, minha filha, aí que tudo vai realmente, de fato, piorar. Bom, esse é um vídeo mais simples. Eu estava tentando criar uns conteúdos assim um pouco mais elaborados aqui para o YouTube, para o canal de teologia. Mas esse último teste que eu fiz a respeito do fechamento de corpo foi um vídeo que não deu tão certo, né, no engajamento aqui nesse canal. Então eu não vou mais trazer vídeos assim tão elaborados, porque esses vídeos elaborados me demandam muito mais tempo para que eles possam estar prontos. Então eu vou voltar nessa questão dos vídeos mais simplistas, que é o que eu tenho, o que eu posso oferecer agora. Eu não vou desgastar tanto, né, nesse aspecto para estar podendo produzir um conteúdo extremamente bom aqui. Mas assim, se por acaso a gente ficar um prazo aqui sem gravar vídeos para esse canal, saiba que na verdade eu tô precisando tirar umas férias, tô precisando descansar. A gente também tem a questão de que a gente está fazendo braçalmente a reforma do nosso novo terreiro, que a gente está se mudando. Infelizmente, no lugar antigo, os inquilinos não estavam nem aí pra gente. A gente com uma mega infiltração. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora do terreiro. Aquilo tá destruindo todas as nossas coisas. E sempre no dia de gira chovendo, e aí o terreiro ficando inteiro molhado e a gente lá no terreiro, sabe? Até a gente tendo que proteger os atabaques da chuva, porque senão eles iriam estragar, e atabaques é extremamente caro, né, gente? Então, assim, a gente precisou fazer de fato essa mudança e a gente tá indo para um lugar muito melhor, muito mais acessível, um lugar que de fato a gente vai conseguir comportar uma quantidade maior de pessoas e ter um conforto muito maior. Então, assim, eu agradeço demais a vocês que me assistem aqui, peço que, por favor, compartilhe esse conteúdo e se você não for inscrito, se inscreve, viu? Muito obrigada. Axé. E não esquece de ver minhas postagens lá no Face, viu? Eu posto vídeos lá todos os dias. Um beijo. Axé.